pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as aulas de academia, as aulas de ginástica, aulas coletivas. O que elas são e para que elas servem. Eu sou Denise Carcerone, do portal Fique em Forma. Vou explicar então sobre as aulas de ginástica, né? Também conhecidas como aulas coletivas nas academias. É bem comum chegar um aluno novo, olhar aquela grade de horário cheia de nomes diferentes, nomes muitas vezes que para ele não significam nada, nomes estranhos, e não saber para que serve, né? O que acontece em cada uma dessas aulas. Eu fui professora de ginástica, né? De aulas coletivas, durante aí um pouco mais de 10 anos. E lidei com essas dúvidas praticamente todos os dias. Sempre chegava algum aluno novo, né? Eu dei aula em academias em São Paulo e dentro de clubes também, e que queria saber o que ia acontecer, né? Ou então ficava ali no vidro da sala, né? De olho, tentando entender o que estava rolando dentro da sala. Isso é super normal de acontecer, até porque as academias hoje oferecem muitas vezes mais de 10 modalidades de ginástica. Um pouco diferente de quando eu comecei a frequentar academia, né? Isso já vai para uns 30 anos, que tinha uma quantidade de aulas bem menor. Na verdade, era uma variação sobre o mesmo tema, né? Tinha ali uma aula de localizado, uma de alongamento e aula de ginástica aeróbica. E ginástica aeróbica de vários tipos, de alto impacto, de baixo impacto, com música latina, enfim. O tempo foi passando e essa variação, né, essa variedade de aulas aumentou bastante. Até porque as academias precisam disso para chamar a atenção dos alunos, né? É também uma estratégia de marketing das academias. Você não quer ir para a academia e fica fazendo sempre a mesma coisa. Por isso eu reuni aqui nesse vídeo as principais aulas, as mais conhecidas, as mais antigas, mas é possível que na sua academia esse mesmo tipo de aula que eu vou falar aqui receba um nome diferente, ou então que tenha sido criado uma modalidade nova para ver se os alunos curtem, se os alunos gostam, muitas vezes com combinação de duas modalidades. O importante é você tentar identificar aqui nesse vídeo algumas características dessas aulas e ver o que pode ser interessante para você fazer. A minha sugestão é que você experimente, né, pelo menos uma aula de cada que é oferecida para você saber o que melhor se adapta, né, às tuas características, o que você mais gosta de fazer. Porque o mais importante na atividade física é que você sinta prazer naquilo que está fazendo. Antes de eu continuar, eu vou pedir para você que ainda não é assinante do canal, para assinar agora, para poder ficar por dentro e receber todas as novidades que eu publicar por aqui. Vamos lá? A aula de ginástica localizada talvez seja a modalidade, o tipo de aula de ginástica mais antigo que as academias oferecem. Ela tem por característica trabalhar força e resistência muscular. Em alguns lugares pode receber o nome de programa muscular, programa neuromuscular, mas isso é só uma questão de nomenclatura, ela é mais conhecida mesmo pelo nome de localizada ou de local. A principal característica dessa aula é que ela vai trabalhar ali 11 grupos musculares, utilizando como os equipamentos, né, os acessórios, canelheiras, halteres, colchonete, pode utilizar uma bola, pode utilizar elástico, às vezes como auxílio ali um step, barras e anilhas. Existe uma aula que ficou bastante popular e bastante conhecida aí na década de 1990, que é do body pump, né? Que é uma aula pré-coreografada, então o professor ele ensaia, né, antes da aula ali a sequência de movimentos dentro de uma música já pré-determinada, e que vai usar só a barra, as anilhas e colchonete, né? Às vezes um ou outro acessório como um step para complementar. Mas também a gente poderia dizer que é uma aula de ginástica localizada, porque também vai trabalhar com 11 grupos musculares, também vai trabalhar
a força e resistência, né? O que vai modificar é que não é uma aula montada pelo professor, é uma aula que ele já vem pré-coreografada e tem ali como característica não usar halteres, não usar caneleiras, né? O tempo de duração de uma aula de ginástica localizada vai variar aí entre 45 e 60 minutos. E ela é bastante popular e vai se assemelhar a alguns exercícios que se faz na sala de musculação e que não dependem das grandes máquinas para serem feitos. Um outro tipo de aula é o GAP, que algumas pessoas chamam de GAP, G-A-P, mas é GAP mesmo porque é uma sigla que significa glúteo, abdominal e pernas, né? Glúteos, abdominais e pernas. Aula de GAP. É uma variação da ginástica localizada que tem o mesmo objetivo, com a diferença que não vai trabalhar membros superiores, né? Você só vai trabalhar essas 3 partes do corpo aí, mas também usa os mesmos tipos de acessório e o tempo da aula é que, em função de não ser necessário então trabalhar os membros superiores, ele vai ser mais reduzido. Ali entre 30 e 45 minutos, dependendo da academia. Aula de abdominal ou aula de abdominais, ou também pode aparecer na grade de horário com a sigla ABD ou ABS. É uma aula neuromuscular também que vai ter como objetivo trabalhar a força e resistência da região do abdômen. É um sucesso nas academias, porque as pessoas geralmente acham muito chato, né? Fazer abdominal ali na sala de musculação, ou então deixa que eu vou fazer em casa, só que não, né? Então acabam optando por fazer essa aula de abdominal. Para essa aula não é necessário utilizar nenhum equipamento, basta um colchonete. Mas eventualmente o professor ele pode, para poder tornar a aula um pouco mais interessante, utilizar um step para fazer um exercício com as pernas apoiadas ou deitado no step com ele inclinado ou declinado. Pode utilizar bola, podem ser usadas caneleiras e anilhas para aumentar a resistência, né, a dificuldade do exercício também. São aulas que geralmente têm ali em torno de 30 minutos de duração. As aulas de jump estão entre as queridinhas de quem frequenta a academia. São aquelas aulas que utilizam um mini trampolim, né? Que as pessoas ficam ali saltando. Na verdade, elas não estão saltando, elas estão empurrando a lona, né? Mas para quem olha, para quem está vendo a aula, a impressão é que a gente pula, né, na aula de jump. Aqui no canal e no Fica em Forma tem vários vídeos, vários posts que falam sobre a aula de jump. Depois você pode dar uma procurada aí, que tem algumas questões bastante interessantes. É uma aula que gera bastante dúvida. O nome da aula de jump ele pode sofrer aí uma variação. Podem usar o nome da academia e jump, por exemplo, Arena Jump, vamos supor. Ela também pode aparecer com o nome de programas pré-coreografados, como o Jump Fit ou o Power Jump. Nesse caso, são aulas que ele já tem uma coreografia montada, que é feita por uma equipe de profissionais dessas empresas, e o professor ensaia essas aulas, já tem uma música própria ali, e vai, então, ministrar essa aula pré-coreografada para você. Mas há também professores que montam as próprias aulas, tá? E que usam músicas aí variadas. É uma aula super intensa, muito gostosa de ser feita, tem como objetivo condicionamento cardiorrespiratório, mas ela traz também outros benefícios, como o aumento, por exemplo, do retorno venoso, né? Ela ajuda a melhorar a circulação sanguínea. De maneira geral, as pessoas estão liberadas para fazer essa aula, mas é sempre bom, se você tem algum problema aí de articulações, joelho, coluna, tornozelo, consultar um médico para ver se você pode fazer. É bom lembrar que a aula de jump, o impacto, né? Existe impacto, tem gente que diz que não, mas existe impacto na aula de jump e ele corresponde aproximadamente ali mais ou menos o impacto da corrida. Então, geralmente quem está liberado para fazer corrida em relação ao impacto
pode fazer aula de jump, tá? É uma aula que pode variar entre 45 minutos até 1 hora. A aula de step é uma aula antiga também, bastante antiga, que data ali da década de 1980, né? Ela é feita sobre uma plataforma, como se fosse um degrau, e que consiste em você ficar subindo e descendo desse degrau durante toda a aula, fazendo uma coreografia. Ela pode ser encontrada também com o nome de Body Step, que é o programa pré-coreografado da Body System, né? A gente já falei aqui de alguns outros programas pré-coreografados, pode aparecer com esse nome. Há academias também que usam Power Step, que modificam ali, que dão um nome diferente para a aula. É uma aula do ponto de vista de coordenação que ela é bem difícil de ser feita, mas você não precisa desanimar e desistir de fazer, porque geralmente as academias dividem esse tipo de aula em níveis, né? Você sempre vai encontrar ali na academia uma aula de nível mais básico para fazer. Particularmente eu gosto bastante da aula de step. A minha primeira experiência, para você ficar bem tranquila, foi péssima. Eu achei que eu não fosse conseguir, e aí o professor foi estimulando e aos poucos eu fui fazendo, e hoje consigo fazer razoavelmente aí uma aula de step. Não faço aula de step avançado, mas consigo, e até dei aula dessa modalidade. Para fazer a aula basta então a utilização da plataforma e a música, né? As aulas elas variam geralmente de 45 minutos a 1 hora. Aerolutas também podem ter variações aí de nome. O nome da academia mais fight, o nome da academia mais lutas. Também tem pré-coreografada, né? Como o Body Combat, por exemplo. São aulas em que se mistura movimentos que são característicos de artes marciais, de lutas, então movimentos que são característicos do boxe, característicos do karatê, com música, né? E se monta uma coreografia ali com socos e com chutes durante toda a aula. O objetivo da aula é o condicionamento cardiorrespiratório. São aulas que geralmente têm uma intensidade bastante alta. Eu gosto bastante de fazer, e não é toda academia que oferece, tá? A duração dessa aula é entre ali 45 minutos a 1 hora. Aula de circuito. Ela pode aparecer com outros nomes, como por exemplo CFT, Condicionamento Físico Total. Pode aparecer hoje, porque virou moda, né, chamar de aula de HIIT. Pode aparecer com diversos nomes. Tem inclusive aulas já pré-coreografadas, tem o Jump Fit Circuit. A principal característica de qualquer uma dessas aulas é que elas são divididas, a aula é dividida em estações, né? Então, por exemplo, você faz durante um tempo o exercício num determinado equipamento, vamos dizer que você faça durante um tempo o exercício em cima de um jump, e em seguida você vai fazer uma outra estação em que os exercícios são característicos das aulas de ginástica localizada. Você vai trabalhar exercícios localizados para o braço, para as pernas, e numa terceira estação você vai subir e descer de uma plataforma de step. Enfim, existem centenas de variações para se montar uma aula de circuito. Essa aula também não precisa alternar exercícios aeróbios com localizados. Pode ser uma aula de circuito só de exercícios aeróbios, pode ser uma aula de circuito só de exercícios localizados. Eu posso ter uma estação de aeróbio seguida de 2 de localizado e assim por diante. São inúmeras variações, controladas geralmente por tempo e não por quantidade de repetições. É uma aula bem gostosa, bem dinâmica para fazer, e a duração aí vai variar de 45 minutos a 1 hora. Aulas de pilates.
O nome também pode variar, ele pode vir como Pilates com bola, Power Pilates, enfim. É tudo baseado nos exercícios criados pelo Joseph Pilates em 1920. Né? Pode-se usar só um colchonete para fazer a aula, como podem ser usados alguns acessórios, como a fitball, né? Aquela bola grande. Existem bolas menores também. É possível fazer exercícios de pilates também usando banda elástica. A principal característica dessa aula tem relação com a quantidade de repetições. Se faz uma quantidade de repetições pequena, uma quantidade baixa, e não são feitas em série, tá? Você faz, por exemplo, 6 repetições de um determinado exercício e acabou, não vai fazer, parte para um outro, vai fazer mais, né? Parte para um outro exercício. Ficou bastante popular aí nos últimos anos e é uma atividade que vai trabalhar tanto força quanto flexibilidade. Ao contrário do que parece, não é uma aula fácil, não é uma molezinha fazer, não. É bastante gratificante e desafiadora. A duração de uma aula de Pilates vai variar entre 45 minutos a 1 hora. As aulas de alongamento têm como objetivo melhorar a flexibilidade. Então, são feitos exercícios utilizando ali, geralmente como equipamento, um colchonete. Podem existir alguns outros acessórios para auxiliar alcançar, né, os membros. Algumas pessoas, por exemplo, não conseguem encostar a mão nos pés. E pode ser usada uma faixa elástica ou uma toalha para poder auxiliar. Pode-se usar bastão, pode-se usar um step, tudo isso como acessório para auxiliar ali na melhora da flexibilidade, né? A aula ela tem geralmente duração de 30, no máximo 45 minutos, é feita com uma música calminha e é super importante se fazer a aula de alongamento. Se você não tem o hábito de se alongar, se rola uma preguiça, então vai procurar e faz uma aula de alongamento que vai ser uma boa pedida. Já as aulas de bike indoor são aquelas que são feitas numa bicicleta ergométrica, uma bicicleta ergométrica diferente daquela que você vai encontrar dentro da sala de musculação, ali na área de cardiovascular, né? Aquela bicicleta com display. Embora as mais modernas hoje já disponham ali de um display eletrônico, que faz uma série de controles, né? Inclusive permitindo algumas aulas gamificadas, onde você vai competir contra você mesmo, contra os seus amigos, né? As aulas de bike indoor também são conhecidas por outros nomes, como spinning, que é uma marca, né? Spinning é um tipo de treinamento. Tem o RPM também, que também é uma marca, um tipo de treinamento da Body System, uma aula pré-coreografada. Pode simplesmente chamar aula de bike, pode chamar o nome da academia bike, pode chamar ciclismo indoor. Então, são várias formas de se denominar uma mesma modalidade, né? E dentro dessa modalidade existem várias estruturas de aula que podem ser feitas. Na aula de bike indoor, então, simula o ciclismo de rua, né? É uma aula que tem como objetivo a melhora do condicionamento cardiovascular e ela pode durar aí de 45 minutos, né, até 1 hora. Uma outra aula que você pode encontrar na academia é a aula de ritmos. É uma aula de dança, geralmente com coreografias relativamente simples, né? Não é muito difícil de fazer. Não é uma aula de dança como de uma escola de dança, né? Na maioria das vezes isso é ministrada por um professor de ginástica, embora algumas vezes tenha aí professores de dança, né, bailarinos que ministram essas aulas. Você também pode encontrar com diversos nomes diferentes, né? Pode aparecer ali como Zumba, que é uma aula pré-coreografada, uma marca. Você pode encontrar como Shiban. Tem também Mega Dance, Dance Mix e mais recentemente aí o Fit Dance, né? Essas são todas
marcas, né, de aulas onde o professor e muitas vezes a academia precisa ter licença para utilizar esses nomes, essas modalidades, mas são todas aulas de ritmos. O objetivo é melhora do condicionamento cardiovascular, também melhora a coordenação motora e você não precisa, se você não sabe dançar, não precisa ficar com medo de fazer essas aulas, porque certamente o professor vai conseguir te ajudar e, como eu disse, não são aulas tão complicadas assim de serem feitas. A duração de uma aula de ritmos vai variar aí, pode ter aula de 30, 45 minutos ou até uma hora. Como eu disse lá no começo do vídeo, as academias podem oferecer também aulas com nomes assim bastante criativos, diferentes e que envolvem a mistura de algumas dessas modalidades que eu falei que são mais ou menos, a gente poderia dizer que são as modalidades básicas, né, de ginástica. Há ainda outras aulas que se utilizam de equipamentos bem específicos e que eu não tratei aqui, como por exemplo o TRX, que é feito com aquelas fitas suspensas. Tem também aula de Kangoo Jump, que utiliza aquela bota que parece um patins de bota, mas em vez de rodinhas tem uma mola embaixo para ajudar a dar impulso. Então, o mais importante é que você, na academia, se tiver algum tipo de aula ali que você não souber muito bem do que se trata, para que serve, pergunta para o professor, se informa, vai lá, experimenta fazer. Você nunca vai saber se vai gostar ou não de fazer aula se não experimentar. Mesmo que ela te pareça difícil, né? Mesmo que te dê a impressão que você não vai conseguir, vai lá e experimenta. Se realmente você sentir uma dificuldade, principalmente com relação à coordenação motora, conversa com o professor. Ele vai poder te ajudar, deixar essa aula um pouco mais fácil, um pouco mais simples, e com o passar do tempo, você fazendo algumas aulas, tudo vai te parecer mais fácil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você ainda não é assinante do canal, aproveita para assinar agora. Não perde tempo para ficar aí por dentro de todas as novidades que eu vou trazer por aqui. Um abraço e até a próxima. www.fiqueinforma.com. Inscreva-se no nosso canal, curta nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram, Twitter e Google+.